Ei, pessoal, tudo bem? Não passei aqui hoje porque o dia foi muito corrido, mas como eu sempre volto aqui para falar para vocês sobre todos os assuntos que estão acontecendo, vocês viram aí, né, que eu coloquei que agora é que os parlamentares deram conta de que a gente precisa deles, de que eles não podem ser omissos e de que a responsabilidade do que está acontecendo é toda deles, né? Gente, lembrando que nós temos que cobrar muito, mas cobrar muita participação, porque a responsabilidade toda recai sobre o governo federal, estadual, municipal, porque essas vidas que foram inclusive perdidas lá em Manaus, a responsabilidade também é do governo municipal e do governo estadual. Eu não sei se vocês pesquisaram, porque eu tenho o hábito de pesquisar muito, o que tá acontecendo lá. Faltando oxigênio. Infelizmente, os parlamentares de recesso. Isso é um descaso, uma falta de responsabilidade muito grande e a gente não pode deixar isso barato. Então, a gente tem que cobrar para que os parlamentares retomem a consciência e voltem para discutir os assuntos importantes que eles, irresponsáveis, 1000 vezes irresponsáveis, não fizeram a parte deles, que é de fato cuidar da nação brasileira. Então agora, além dos problemas que nós estamos enfrentando sozinhos, porque infelizmente a classe política está omissa, calada, e depois que a gente cobra muito nas redes sociais, e por isso que a nossa manifestação é muito importante, eu peço para que você compartilhe 1000 vezes irresponsáveis esses políticos, para que eles saibam que tá na hora deles, aliás, já passou da hora deles acordarem, e que agora a coisa tá aí, ó, na nossa cara. Olha o tanto que a falta de responsabilidade gera consequência. Então, gente, vamos cobrar, cobrem dos parlamentares, cobrem resposta, cobrem que os parlamentares voltem a trabalhar, porque não dá pra gente viver desse jeito. Infelizmente, a classe política do Brasil virou as costas para nós. Então, o que nos resta é orar e nos cuidarmos. Falaram que a vacina ia chegar semana que vem. Parece que o Butantan já mandou uma resposta essa semana, hoje, né? Uma carta para o Ministério falando que enquanto eles não mostrarem o planejamento da indicação dessas vacinas, que eles não vão encaminhar as 6 milhões de doses que parece que estava prevista. Então, gente, pensa bem. A burocracia, olha a falta de responsabilidade, o que gera. Milhares de famílias perderam seus empregos, milhares de famílias estão sem auxílio, milhares de famílias perderam suas vidas. E é muito triste a situação que nós vivemos, né? Ontem nós acordamos aí com a notícia da falta do oxigênio, né? Ontem não, hoje, uma sexta-feira triste, a gente já vê que infelizmente a gente está na mão de pessoas que não têm responsabilidade, né? Vamos entregar para Deus e vamos cobrar dos parlamentares. Boa noite, Adonias, Marcelo, e para aquelas pessoas que estão me perguntando sobre a presidência da Câmara, né? Que o André Janones, ele lançou aí ele lançou a candidatura dele para a presidência da Câmara de Deputados Federais, né? Câmara Federal. Nós não votamos, quem votam são os deputados. Então, guardem os nomes, que é muito fácil a gente guardar os nomes de quem os deputados votaram. E espero, gente, que de fato, ano que vem, a memória de vocês não seja uma memória que esqueçam o que estamos passando hoje. E nós estamos passando isso hoje por causa da crise política. E a crise política, a culpa não é só do presidente, a culpa é de todo mundo, gente.
governo federal, governo estadual, governo municipal. Então, não fiquem com essa questão ideológica aflorada em vocês, porque a responsabilidade é de todos. Agora, eu queria mandar um abraço para os meus amigos lá de Paropeba, o Léo, que me recebeu lá hoje, eu encontrei com ele. Nós vamos dar um suporte aí para as pessoas com deficiência, pessoas idosas, pelas cidades que eu passei hoje, que eu fui muito bem recebida, e agora eu tô aqui em Corinto, vou ficar aqui uns dias, né, cuidando aí do meu recesso, tentando descansar, mas semana que vem eu já tô de volta. Mas não deixarei de fazer lives, podem ficar tranquilos. E qualquer notícia que eu tiver, eu vou trazer para vocês. Mas a reflexão que eu quero deixar nessa noite é para que vocês não esqueçam do que a gente está passando. E o tanto que é irresponsabilidade desses políticos no momento que a gente mais precisa, a gente tem que gritar, tem que implorar para que eles façam o que eles devem fazer, né? Infelizmente, gente, eu nunca achei que a gente ia passar por isso, de verdade. Achei que os políticos iam ter hombridade, que eles iam ter respeito, mas o que a gente viu foi um descaso, uma falta de responsabilidade muito grande, onde os parlamentares não preocupam com vidas, não preocupam com empregos, não preocupam com cidades, não preocupam com nada. Então, nós estamos aí soltos, sem ninguém por nós. Então tá na hora da nação acordar e parar de ter a memória, ter memória, eu esqueci a palavra que eu ia utilizar aqui, mas uma memória que a gente esquece do que a gente passa. Na hora que a gente chega na época da eleição, a gente esquece. E tudo que tá acontecendo é reflexo das nossas péssimas escolhas. Né? É claro que nós temos políticos bons, sim, nós temos políticos bons, mas infelizmente o que a gente tem visto hoje é uma esculhambação e uma vaidade e uma disputa política muito grande por quem vai ser o primeiro a ofertar a vacina. Eu não quero saber quem vai ser o primeiro e quem vai ser o primeiro a trazer a solução. Todo mundo devia estar trazendo solução, porque o Brasil precisa, né? Mas infelizmente tudo vira politização aqui no país, né? No passado, esses dias eu tava conversando com uma pessoa e tava pensando, no passado, se acontecesse isso, todo mundo ia estar querendo louco para vacinar. Agora as pessoas estão questionando responsabilidade individual, liberdade individual de uma escolha que vai fazer a diferença entre milhares de vidas. É uma escolha individual, mas que gera consequência coletiva, né? Então, gente, vamos ter responsabilidade, se cuidem, usem máscara, fiquem com distanciamento, cuidem dos seus, cuidem das suas famílias, né? Porque se a gente não se cuidar, infelizmente, ninguém vai cuidar da gente, não. De 4 em 4 anos eles aparecem, aliás, de 2 em 2 anos, né? Eles aparecem nas nossas casas, oferecendo mundos e fundos, falando que vão resolver todos os problemas, mas na hora que a gente mais precisa, na hora que a gente precisa que eles peguem firme no serviço, que eles peguem firme no trabalho, que eles são bem remunerados por isso, e vocês podem ter acesso ao valor dos salários deles pelo portal da transparência, a gente vê essa palhaçada e esse descaso que está acontecendo no nosso país, né? Eu não tô aqui para citar nome de ninguém, eu tô aqui para falar numa situação específica que todo mundo tá vendo. E contra fatos não há argumento, gente, não tem o que questionar. Se você é de direita, de esquerda, me expliquem o que tá acontecendo. Isso é o quê? Falta de vontade política? Briga política que sobrepõe as questões coletivas. Então, lamentavelmente, a gente está à mercê desses políticos que só se preocupam com eles, com as famílias deles, com o umbigo deles e querem que o povo se lasque. Então, no país,
só a gente que se lasca. E nós, pagadores de impostos, nós pagamos impostos certinho na hora que a gente precisa, que eles tenham uma atitude séria, uma atitude responsável, uma atitude de cobrança para que as coisas resolvam logo, para que o país ande para frente, para que a gente não tenha medo de sair na rua. A gente não tem resposta. Da mesma forma, a questão do auxílio emergencial. Gente, a situação do Amazonas está clara. As pessoas lá não podem sair, não tem leitos, não tem oxigênio. A maioria das cidades está desse jeito, os estados também. Muitos já com alerta vermelho. O que eles precisam mais para voltar a trabalhar? Vocês lembram que eu falei para vocês que todas as vezes, quando tem uma situação de emergência, quando eles saem de recesso, eles criam uma comissão representativa? E antes do recesso, eu expliquei para vocês o que seria essa comissão representativa e que eles não tinham nomeado a comissão representativa. Eles precisaram de ter milhares de mortes na mão deles para fazer o que está previsto na Constituição, o que está previsto no regimento, o que está previsto no juramento deles, que é o direito à saúde e à vida, que eles deviam estar defendendo, a garantia da Constituição, e eles não estão fazendo isso. Então, eu agradeço aí, gratidão a todos que ficam aqui comigo todos os dias, com o coração doendo, porque a gente está vendo milhares de vidas ceifadas, milhares de empregos indo embora, várias famílias desfeitas por causa dessa crise, uma crise sanitária e uma crise política muito grave que a gente vive no país. E infelizmente as pessoas, ao invés de se unirem, estão brigando por políticos e partidos. Gente, essa briga não é de partido nenhum, não é de político nenhum. Essa briga, essa luta é uma luta nossa, por dignidade, por vacina, por respostas, por auxílio e por assistência, porque isso tudo está previsto na lei. Ah, vai ter gente que vai falar que é bonito. Nossa, é tão bonito que essa moça tá falando. Mas se na prática isso existisse, se na prática os políticos cumprissem o que de fato eles foram eleitos para fazer, de fato as coisas iam funcionar. Mas infelizmente, não, eles não cumprem o que eles foram eleitos para fazer. Mas nós, povo brasileiro, estamos acordando, temos as redes sociais, que é uma das maiores forças hoje no Brasil, e vamos cobrar. Então, o que eu te peço aqui agora é que você compartilhe, chame mais pessoas para manifestar, questionem, peçam uma resposta, porque é só assim, cobrando, fazendo com que eles façam a parte deles, é que de fato a gente vai ter defesa. Então, eu tô aqui pro que vocês precisarem, não vou abandonar vocês. Muita gente já abandonou o auxílio, muita gente já abandonou a luta pela vacina, a luta pelos direitos, e eu não vou abandonar porque eu fiz esse compromisso com vocês. E não tô nem aí para aqueles que criticam, porque aqueles que criticam e não apresentam solução também estão fazendo da mesma forma que os políticos, estão sendo omissos. E eu tô aqui, botando a cara para bater, dando a minha opinião e falando para vocês o que vocês podem fazer para dirimir, para consertar, né, para tentar amenizar o que a gente está vivendo. E a única coisa que a gente pode fazer é através do voto. A gente não pode votar neles e mandar eles embora nesse ano, porque a eleição deles é ano que vem. A gente, infelizmente, não pode mandar o político embora nesse país quando ele não supera as nossas expectativas. Mas ano que vem é época da gente mandar essa cambada toda embora sem justa causa. Não, com justa causa. É com justa causa. Porque eles não fizeram a parte deles. Eles foram eleitos para cuidar da gente e eles não estão cuidando. Então, gente, um beijo. Amanhã eu volto, faço live de novo e sempre que eu tiver alguma notícia eu vou trazer para vocês. Resumindo, provavelmente eles devem nomear aí uma comissão representativa, que era o que eu tinha falado para vocês, que era o óbvio que eles tinham que ter feito e não fizeram, porque eles estão curtindo as férias deles, com a família dele, com o dinheiro dele, com o salário dele que tá em dia, né? E provavelmente eles devem retornar. Então a gente tem que cobrar essa luta agora para que eles voltem e dêem resposta. Porque eles estão inertes, irresponsáveis e omissos. E a gente não pode aceitar isso calado. Mortes, situações
de irresponsabilidade. Essa situação do Manaus aí, ela é óbvia, da má gestão, o que uma má gestão e uma irresponsabilidade pode ocasionar. É isso, tá? Então, ó, tamo junto, continuem contando comigo, compartilhem para que as pessoas saibam o tamanho da gravidade. Eu não tô aqui para polemizar, não tô aqui para partidarizar nada. Eu só tô falando que a coisa é séria. Não é brincadeira. Eu não tô para lado nenhum, lado A nem lado B. O meu lado são as pessoas, independente do partido que elas estão inseridas. Então, temos que lutar, gente. Vamos juntar, porque não tá na hora da gente dividir, não. A gente tem é que somar, porque se a gente dividir, a crise nunca vai passar. Então, eu conto com você compartilhando, cobrando do seu parlamentar. Manda esse vídeo para ele, peça para que ele assista, porque quem sabe o coração dele vai ser tocado, né? Por ele saber que ele foi eleito, ele ganha bem, a família dele tá estruturada, a família dele não tá sofrendo os impactos que a gente tá sofrendo, mas que agora a gente precisa de uma resposta. Que a nação brasileira clama por resposta e pede para que o seu funcionário, porque o servidor, eles são servidores, eles têm que servir a nós e não nós não servimos a eles. Então eles têm que dar resposta. Então, ó, é muito descaso, é muita irresponsabilidade, a gente não pode deixar que isso aconteça. Tenha uma boa noite, tenha uma ótima sexta-feira, mesmo que vendo esse tanto de tragédia instalada, esse monte de notícia ruim. Eu espero que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a casa de vocês e que a gente passe o mais rápido possível por essa situação, que não é uma situação fácil e é uma situação que afetou a todos os brasileiros, independente da classe, menos os políticos, porque os políticos estão com o dinheiro em dia, com o salário em dia, com o pagamento em dia, né? Com as verbas indenizatórias em dia, mas a gente não. A gente está dentro de casa, isolado, não pode sair para trabalhar, não tem emprego, não tem auxílio e também não tem resposta. E a gente quer resposta e a atuação do parlamento, tá? Um beijo, beijo, beijo.